É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical. Vejam também os links que nós disponibilizamos nas redes sociais do portal Escola Dominical. No Twitter, no LinkedIn, no Facebook. Os irmãos encontram na página do site os atalhos para estas redes sociais. E lá os irmãos vão encontrar dezenas de links que nós publicamos de todas as revistas que estão aí na alternativa deste trimestre, que é um trimestre pós-pandemia, e por isso a própria Casa Publicadora sugeriu a repetição do trimestre anterior, e nós temos colocado os vídeos complementares do trimestre anterior, como esta edição especial, que nós também estamos aqui fazendo as pré-aulas e os subsídios. Alguns sugeriram para usar a lição dos jovens. Então, tem todas estas alternativas aí que os irmãos poderão exercer. E o portal, na medida do possível, está tentando atender a todos. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão também é convidado a acessar a aula ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, para elucidar as suas últimas dúvidas. Mas tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando a igreja se reúne para aprender a palavra de Deus. Presencialmente, com distanciamento social, ou então remotamente, online. Mas é preciso haver esta reunião e esta interatividade. Neste terceiro trimestre de 2020, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus fez uma edição especial, que é a reedição da revista do terceiro trimestre de 1993, quando o saudoso missionário Eurico Bergsten comentou o tema Avivamento, uma necessidade nos dias atuais. E, desta vez, na reedição, no título é Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento como exemplo para os nossos dias. Nós estamos fazendo um estudo de caso. O que é isto? É estudar um período da história de Israel, descrito nos livros de Esdras, Neemias, Zacarias, Ageu e Daniel, esse período da formação da comunidade do Segundo Templo, e extrair lições a respeito do avivamento espiritual pelas experiências que o povo de Deus teve desde o término do cativeiro da Babilônia até o governo de Neemias. E hoje nós vamos estudar a lição de número 4. A lição de número 4, que tem como título A Construção do Templo enfrentou oposição. Os irmãos sabem que nós estamos no segundo bloco do trimestre, onde nós vamos estudar sobre a reconstrução do templo. A ordem que o rei Ciro deu para autorizar os judeus a saírem de Babilônia é que eles edificassem o templo. Foi a ordem dada pelo rei Ciro. E nós vimos na lição passada que o povo chegou às suas cidades e se distraiu um pouco. Começou a se preocupar com a reconstrução das cidades. Segundo Edward Rees e Frank Claassen, na Bíblia em ordem cronológica, editada pela editora Vida, eles saíram da Babilônia na primavera do ano 536 a.C., ou seja, lá por volta do mês primeiro, mês de Nisan ou Abib, né, perto da Páscoa ou depois da Páscoa, logo depois da Páscoa. E chegaram, se nós formos ver o mesmo tempo
que aconteceu na viagem que Esdras fez posteriormente, devem ter chegado lá pelo mês 4º, mês 5º, na terra de Canaã. E começaram a se preocupar com as suas cidades. E esqueceram do templo. Mas Deus permitiu que viesse um pavor, porque os povos vizinhos não aceitaram a vinda dos israelitas, que ocuparam a terra que milagrosamente havia ficado desocupada durante 70 anos. Eles devem ter falado: nós bobeamos, não ocupamos a terra e agora este povo voltou. Mas, em razão deste pavor, o povo então ficou com medo. Estava chegando o mês 7º, que é o mês de 3 festividades no calendário judaico, e eles então se despertaram e foram até Jerusalém, levantaram o altar e recomeçaram a construção do templo. Nós terminamos a aula passada com aquela cerimônia da colocação dos alicerces do templo. Foi uma bonita cerimônia onde nós tivemos 2 reações, que foi a reação dos mais antigos, que começaram a chorar porque viram que o templo seria muito mais modesto do que o templo de Salomão que eles haviam conhecido, e também porque nessa cerimônia não houve a demonstração do poder de Deus, da glória de Deus. Veja que quando o tabernáculo foi inaugurado, veio o fogo do céu que acendeu o altar. Quando Salomão inaugurou o templo, também veio o fogo do céu que acendeu o altar. Mas desta vez, o altar já tinha sido colocado no mês 7º e nada aconteceu. Houve uma festa, mas os mais antigos acharam que isso foi até uma reprovação de Deus. Mas nós vimos que a ação dos mais antigos não é correta. Porque, na verdade, o templo estava começando a ser construído novamente. E isso era uma demonstração de que Deus estava cumprindo com as suas promessas, principalmente as promessas da vinda do Messias e da salvação de Israel, como havia revelado para o profeta Daniel, que escreveu, e todo o povo tinha conhecimento dessa revelação. Mas o fato é que o povo começou a construir o templo. Houve um avivamento. O povo se encorajou e o templo começou a ser construído. Mas assim que o templo começa a ser construído, o inimigo vem se levantar. Olha o que diz o texto de Esdras, capítulo 4, versículo 1. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esaradom, rei da Assíria, que nos mandou vir para aqui. Os irmãos percebem, em primeiro lugar, que o texto diz que quem se manifestou foram os adversários do povo de Deus. Não eram amigos do povo de Deus. Eram adversários do povo de Deus. Quem eram esses adversários? Eram os samaritanos. Veja que o texto diz que eles dizem que já sacrificavam a Deus desde os dias de Esaradom, rei da Assíria. Esaradom era o filho de Senaqueribe, aquele rei que foi levado, que tentou conquistar Judá, e Deus mandou um anjo e matou 185.000 soldados de Senaqueribe, e ele então voltou para a Síria, e a Bíblia diz que lá na Assíria 2 filhos seus o mataram, e o seu filho Esaradom reinou no seu lugar. Então,
este povo aqui a gente identifica que são os samaritanos, porque foram eles que foram mandados para ocupar a região do Reino do Norte, do Reino das 10 tribos, quando essas tribos foram levadas cativas pelo rei da Assíria. Isso você encontra lá no segundo livro dos reis, no capítulo 17. No segundo livro dos reis, no capítulo 17, a Bíblia nos fala que o rei da Assíria levou para a região norte de Israel vários povos, pois era esta política que os assírios faziam. E os babilônios depois copiavam. Para eles dominarem os povos que eles conquistavam, eles tiravam os povos das suas terras e trocavam os povos de terra. Desta maneira, não havia possibilidade do povo conquistado se rebelar, porque ele estaria morando num outro lugar, misturado com outros povos. Estes são os samaritanos, está lá em 2 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 24. E o rei da Assíria trouxe gente de Babel, de Cuta, de Ave, de Amate, de Sevafaim, e as fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Este povo era idólatra, cada um veio com seus deuses. Mas quando eles chegaram na terra, o texto bíblico diz que começaram leões a matar as pessoas, e eles entenderam que eles estavam ofendendo ao Deus da terra, ao Deus de Israel. Porque naquele tempo se tinha a ideia de que cada Deus tinha um pedaço de terra onde ele dominava. Então aquele povo, com aquela mentalidade idólatra, achou que o Deus de Israel estaria permitindo que os leões matassem aquelas pessoas para que eles também adorassem ao Deus da terra. Aí eles comunicaram isso ao rei da Síria e pediram para o rei da Síria mandar sacerdotes, para que estes sacerdotes ensinassem a lei de Deus, do Deus de Israel, para eles. E vieram alguns sacerdotes, mas os irmãos lembram que os sacerdotes que vieram eram aqueles sacerdotes fajutos que haviam sido instituídos desde o tempo de Jeroboão. Os irmãos lembram que quando o reino se dividiu, depois da morte de Salomão, Jeroboão foi colocado por Deus para reinar sobre as 10 tribos. Mas quando se aproximou a época das festividades em Jerusalém, Jeroboão, com receio de que o povo indo a Jerusalém voltaria a servir a Roboão, que era o filho de Salomão, que tinha ficado com as 2 tribos, Judá e Benjamim, ele então mandou fabricar 2 bezerros e fez o povo adorar esses bezerros e constituiu sacerdotes para o culto a esses bezerros. Então aqueles sacerdotes que vieram para ensinar o povo já eram falsos sacerdotes. E eles ensinaram a lei de Deus para o povo, mas o povo samaritano, essa mistura de gente que foi morar em Samaria, eles continuaram a servir aos deuses que eles serviam e acrescentaram o Deus de Israel. É o que a Bíblia diz lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 34. Até o dia de hoje, fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, e segundo as suas ordenanças, e segundo a lei, e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. E o versículo 41 diz: assim estas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura. Como fizeram seus pais, assim também fazem seus filhos e os filhos de seus filhos até ao dia de hoje. Então, estas pessoas, esses samaritanos, eles tinham uma mistura. Eles fizeram o que a gente chama de sincretismo religioso. Uma mistura deles. Eles continuaram servindo aos seus deuses e também serviam ao Deus de Israel. Então, eles não eram servos de Deus.
e eles chegam até onde estava Zorobabel e Jesua, vão a Jerusalém, quando eles descobrem que eles estão construindo o templo, e eles pedem para também construir o templo, porque eles também sacrificavam a Deus. Esse foi o pedido deles. Veja que eles eram adversários. E essa é a primeira tática do inimigo, irmãos. Durante esse trimestre nós vamos ter uma outra lição falando também sobre a oposição, mas veja que a primeira tática do adversário foi o rumor, o pavor. Tanto que o povo ficou com medo pelo que eles estavam ouvindo. E correram para buscar a Deus. Agora, a segunda tática é a tática da aliança. Aqueles samaritanos chegaram até Zorobabel e Josué, ou Jesua, que era o sumo sacerdote, e pediram para construir juntos o templo. Porque eles serviam a Deus tanto quanto os judeus, o que não era a verdade. Nós já vimos aqui que eles eram idólatras, eles serviam a Deus como se fosse um outro Deus. E a primeira confissão de fé, podemos dizer assim, do judeu, está lá em Deuteronômio 6:6. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não havia como ter comunhão entre idólatras que achavam que o Deus de Israel era apenas mais um Deus e os judeus que sabiam que Deus é o único Senhor e eles eram um povo santo e reino sacerdotal. Era esta a proposta de Deus para Israel. Eles deveriam ser um povo santo, ou seja, um povo separado dos outros povos. E o reino sacerdotal, ou seja, um lugar onde Deus reinaria e eles seriam sacerdotes, intercessores entre a humanidade e o único Deus. Então não havia como eles poderem participar da construção do templo. E esta foi a resposta de Zorobabel e de Jesua. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. O rei Ciro tinha dado ordem para que os judeus construíssem o templo. E eles então não permitiram que os samaritanos participassem desta construção. Aqui temos uma lição importante. O avivamento, um povo avivado, ele não se mistura com quem não tem comunhão com Deus. A santidade, a separação. E nos dias de hoje, não é diferente. Pessoas que não servem a Deus, que veem Deus apenas como mais uma divindade, elas têm proposto comunhão para o povo de Deus. Elas têm proposto comunhão para o povo de Deus. E o pastor Ciro Sanches Ibordi escreveu um livro editado pela CPAD, que é Evangelhos que Paulo jamais pregaria. É um livro que eu recomendo. Pastor Ciro, a pessoa que conhecemos há muitos anos, um grande estudioso da palavra de Deus, ele fala sobre muitos falsos evangelhos que nós temos nos dias de hoje. E um destes evangelhos é o evangelho ecumênico. É o evangelho ecumênico. Ele estuda lá no capítulo 4 desse livro. O que é o evangelho ecumênico? Eu vou usar as palavras do próprio pastor Ciro. Ele diz assim:
A palavra ecumênico deriva do grego oikomenos, que significa aberto para o mundo inteiro. O evangelho ecumênico tem como objetivo fazer com que os crentes em Cristo deixem de pregar o evangelho completo às pessoas do mundo, para que elas os vejam de maneira simpática, sem preconceitos ou perseguições. Para isso, o crente em Jesus deve abrir mão da pregação contra o pecado, priorizando a imparcialidade em detrimento da verdade. É o evangelho que quer misturar a igreja com o pecado. Todos os caminhos levam a Deus. Tudo é válido. Deus reconhece todos os esforços das pessoas que querem servi-lo. No final, Deus vai salvar a todos. Estas são as ideias falsas levantadas por este evangelho ecumênico, que na verdade são de adversários do povo de Deus. Eles aparecem com uma mensagem simpática, eles dizem que querem ajudar, querem estabelecer uma fraternidade, mas na verdade eles são inimigos do povo de Deus. Eles querem destruir a verdade do povo de Deus. E a igreja, diz o item 8 do cremos da nossa declaração de fé, o item 8 do cremos da nossa declaração de fé diz: cremos na igreja que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade. Una santa e universal assembleia dos fiéis. O povo de Deus tem que estar separado do pecado. O povo de Deus não pode se misturar com quem não tem a Deus como seu único Senhor. Não podemos nos enganar com uma religiosidade, que é o que tinham os samaritanos. Eles eram religiosos, eles ofereciam sacrifícios a Deus. Mais à frente, não nesse momento, mas mais à frente, eles vão até construir um templo no Monte Gerizim. Mas a verdade é que eles eram adversários. Jesus diz: quem comigo não junta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Não existe uma posição neutra em termos espirituais. Zorobabel e Jesua estavam avivados na direção de Deus e não aceitaram, disseram: não é conveniente, só nós vamos edificar o templo. Primeiro porque o rei Ciro mandou que nós edificássemos. Segundo, porque nós é que somos o povo santo e o reino sacerdotal. Nós estamos edificando uma casa a Deus porque nós é que servimos a Deus. E Deus não admite mistura. Deus não admite outros deuses. É o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O avivamento leva o povo à santidade. O avivamento não permite que haja uma aproximação do inimigo e que nós façamos alianças com nossos adversários. Existe uma ilustração muito interessante. É a que diz que quando uma panela está no fogo e ela está aquecendo, não se aproxima da panela nenhuma mosca, nenhum animal, ninguém se aproxima da panela. Mas se a panela estiver com fogo apagado, se ela estiver fria, as moscas vêm, os animais vêm. Quando o crente está avivado, cheio do Espírito Santo, o fogo do Espírito está ardendo, o inimigo não se aproxima. Nós nos mantemos separados do adversário. Mas quando estamos frios,
cambaleantes e vacilantes na vida espiritual, o inimigo se aproxima e muitas vezes obtém o nosso comprometimento. Zorobabel e Jesua não permitiram que os samaritanos construíssem. E aí, então, eles revelam o que tinham no coração. Da boca para fora, eles queriam ajudar. Mas, na verdade, eles não queriam a construção. E é o que diz o versículo 4, desse capítulo 4 de Esdras. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. Aqui nós temos a segunda arma trazida pelo inimigo. A primeira foi uma proposta de uma falsa amizade. Uma proposta de uma falsa amizade. Em segundo lugar, eles agora trabalham com a debilitação. Ou seja, eles começam a querer enfraquecer o povo. E nesse enfraquecimento do povo, eles usam principalmente da arma da inquietação. Meu saudoso pai, que serviu o exército, prestou serviço militar, chegou a ser até oficial da reserva, ele sempre me dizia que uma das táticas do inimigo é a inquietação, é o chamado tiro de inquietação. Muitas vezes o inimigo, ele atira a esmo para dar a impressão ao inimigo, ao adversário, de que ele tem muita munição. Por isso que ele está atirando bastante. Na verdade, às vezes eles nem têm munição, mas eles atiram para dar a impressão para o exército inimigo de que eles estão com muita munição, com muitos recursos e que vão resistir durante muito tempo. Se eles convencem psicologicamente o adversário de que eles são fortes, eles vão ter vantagem. Porque aí o adversário, com receio, vai ter receio de enfrentar o inimigo. Por causa de uma imagem que ele criou, por força da inquietação que o adversário gerou. Então eles vão estar sem informação, iludidos, e vão enfraquecer e até recuar, porque acham que o adversário tem mais força do que tem. É isso que o inimigo faz. O inimigo das nossas almas também faz. Ele procura nos perturbar, ele procura nos inquietar, ele procura fazer com que nós creiamos que ele é mais forte, que ele tem mais condições, que nós não temos força, que nós não temos saída, nós ficamos abalados, inquietos, inseguros, e em cima desta insegurança, desta inquietação que ele nos gera, ele nos faz recuar, ele nos faz nos render aos seus propósitos. É isso que o inimigo faz. Eles primeiro quiseram se unir à edificação para atrapalhar a edificação. Como Zorobabel e Jesua não permitiram, eles então começaram a inquietar o povo, a querer abalar a segurança e a confiança do povo, procurando enfraquecer o povo. Mas nós temos que tomar cuidado com isso. Não podemos deixar de confiar em Deus. Não podemos deixar de ter segurança no Senhor. Essa foi a arma utilizada também pelos samaritanos. Mas além desta arma de inquietação, que procurava fazer com que o povo desanimasse de construir o templo, eles foram usar a arma
da política. A arma da política. E o que diz a arma da política? Eles foram trabalhar na corte do rei da Pérsia, a fim de que eles pudessem mudar a ordem do rei. Veja que Zorobabel e Jesua, quando eles pediram para que pudessem também edificar o templo, eles disseram que não permitiriam, entre outras coisas, porque o rei Ciro, ele havia mandado que os judeus reconstruíssem o templo. Então eles invocaram a ordem do rei Ciro. Aqui é oportuno nós vermos que Zorobabel e Jesua foram sábios na sua resposta. O texto bíblico diz que aqueles samaritanos eram adversários de Judá e Benjamim. Zorobabel e Jesua, eles não chamaram os samaritanos de inimigos, de adversários, embora soubessem que eles fossem. A resposta que eles deram foi negativa, mas foi uma resposta branda, uma resposta sábia. Eles não disseram, vocês são filhos do diabo. Eles não disseram, vocês são idólatras. Vocês consideram Deus como apenas uma divindade, o que é um verdadeiro absurdo. Não. Eles também não disseram, Deus é o único Senhor. Não. Olha a resposta que Zorobabel e Jesua deram. Não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sós a edificaremos, como nos ordenou o rei Ciro. Mas assim, como se tivessem dito assim, ó, nós agradecemos a disposição de vocês, mas não é necessário. O rei mandou que nós edifiquemos e não é conveniente. Aprendamos a ser sábios e prudentes no nosso falar. Salomão, escrevendo lá em Provérbios 15:1, ele diz, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Zorobabel e Jesua sabiam que os samaritanos eram inimigos. Eles já tinham ouvido a intenção do povo das terras, tanto que o povo ficou com medo e foi lembrar das coisas de Deus. Mas eles não falaram isso, não precisavam falar. E é por isso, é bem por isso, que os samaritanos, ao invés de iniciarem uma guerra, uma luta, porque eles tinham um exército, ao contrário dos israelitas, eles foram agir nos bastidores. Procuraram debilitar os israelitas, procuraram inquietá-los, porque não havia clima para uma resposta, para uma atitude irada. Por quê? Porque Zorobabel e Jesua responderam brandamente. Ainda em Provérbios, no capítulo 25, versículo 15, o proverbista diz, pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Veja que, para você desmontar as armadilhas do adversário, não é com violência, mas é com a língua branda. Hoje, nos dias que temos aí de intensa comunicação em redes sociais, isso tem faltado muito em muitas vidas. Saber responder brandamente, com firmeza, mas brandamente. A sabedoria de Zorobabel e Jesua, porque o avivamento espiritual nos traz sabedoria, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, fez com que os samaritanos não pudessem
agir violentamente. Então eles usaram a arma da debilitação, da inquietação, e agora começaram a usar a arma da política. Veja o que diz o texto, no versículo 5 do capítulo 4 de Esdras. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dario, rei da Pérsia. Os samaritanos, então, veja que os samaritanos eram uma província do Império Persa. Assim como os judeus tinham seu governador, que era Zorobabel, os samaritanos também tinham seu governador, e eles tinham acesso ao trono, à corte do rei da Pérsia. Principalmente porque nós estamos falando aqui do Império Persa. O Império Persa, ele se notabilizou por uma grande organização administrativa. Foi o primeiro império bem organizado administrativamente. Havia todo um sistema de comunicação entre as autoridades. Os sátrapas, que era o nome que recebiam os governadores, eles estavam sempre em comunicação com o rei, e o rei tinha um sistema de informação muito bom. Tanto que nós vemos, até mesmo na Bíblia Sagrada, como os decretos do rei eram imediatamente transmitidos a todos os governadores, a todos os sátrapas. Havia uma bela organização administrativa. E esse é o legado que os persas deixaram para a humanidade, a organização da administração pública. Então, os samaritanos alugaram conselheiros. O rei da Pérsia, ele tinha 7 conselheiros. A gente fica sabendo disso no livro de Esther. No livro de Esther, no capítulo 1, no versículo 13, está escrito: Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e se assentavam os primeiros no reino. Então os irmãos veem aqui que o rei da Pérsia era assessorado por 7 conselheiros. E os samaritanos alugaram, ou seja, pagaram propinas para alguns conselheiros. A Bíblia não diz quantos, para tentar mudar a ordem de Ciro para edificar o templo. Então aqui tem a arma da política. E aqui nós aprendemos que Deus está no controle de tudo, que nós devemos confiar em Deus e buscar a Deus. Lembram que Daniel, mesmo tendo uma posição de destaque no governo, ele não pediu ao rei Dario nem ao rei Ciro para libertar o povo. Ele foi pedir a Deus. Por quê? Porque havia uma profecia, que é a mensagem de Deus, de que o cativeiro seria de 70 anos. E ele não precisou usar da sua influência, não precisou usar de nada. Deus despertou Ciro para libertar o povo. Nós devemos confiar em Deus, não nos políticos. Mas nós precisamos ser vigilantes com relação à política, porque a política pode ser usada contra nós. Então nós precisamos vigiar. Zorobabel era governador. Zorobabel tinha acesso à corte, mas ele vacilou. E a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, lá em Efésios: não deis lugar ao diabo.
Nós precisamos ocupar espaços. Então, não devemos confiar na política, mas devemos ocupar espaços. Porque se nós não ocuparmos espaços, o inimigo vai ocupar. E foi o que aconteceu. Os samaritanos, aproveitando-se da vacilação de Zorobabel, foram e alugaram alguns conselheiros do rei da Pérsia. Pagaram propina. É evidente que Zorobabel não podia fazer isso, porque isso não é uma medida de um homem de Deus. Mas ele deveria usar do seu cargo, das prerrogativas do seu cargo, para ter acesso aos conselheiros e defender o ponto de vista dos israelitas. Mas ele bobeou, para usar uma expressão bem popular. E a verdade é que, durante todo esse tempo, desde o tempo de Ciro, até o tempo do rei Dario, que é o rei que vai estar, é o segundo rei que vai reinar depois de Ciro, eles vão alugar conselheiros para tentar modificar a ordem do rei Ciro. Enquanto Ciro foi vivo, eles nada conseguiram. Eles não conseguiram porque Ciro, conforme Flávio Josefo nos diz, ficou muito impressionado com as profecias de Isaías e via que Deus era realmente Deus, embora ele identificasse como Deus do bem da sua religião, mas a verdade é que Ciro não modificou a sua ordem. Até porque existia uma lei entre os persas de que não se podia revogar um decreto real. Você fica sabendo disso ao ler o livro de Daniel. Lá Daniel no capítulo 6, versículo 8. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Aqui esse texto fala do decreto que o rei Dario havia feito, e por esse decreto, Daniel tinha que ser jogado na cova dos leões. E o rei não conseguiu mudar o seu próprio decreto, porque havia uma lei entre os medos e os persas que um decreto do rei não podia voltar atrás. O rei não podia revogar uma ordem. Nem o rei Dario conseguiu impedir Daniel de ir para a cova dos leões. Mas, então, havia uma grande dificuldade aqui, porque o rei Ciro não poderia simplesmente revogar o seu decreto. E, em virtude disso, durante todo o reinado de Ciro, os conselheiros não conseguiram mudar a orientação. Mas, no ano 529 a.C., o rei Ciro foi assassinado. Ele foi morto e, em seu lugar, começou a reinar o seu filho Cambises. A Bíblia fala disso aqui no versículo 6 desse capítulo 4 de Esdras. E sob o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes escreveu Bislão, Mitdrate, Tabeel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Síria. E a carta estava escrita em caracteres anamaicos e na língua siríaca. Quando Ciro morreu e mudou o rei, eles viram aí a oportunidade. Os conselheiros que haviam sido alugados pelos samaritanos deram a dica: escrevam uma acusação contra os judeus. Nós vamos apresentar, a acusação será apresentada ao rei, e aí nós vamos influenciar o rei para parar a obra. Aqui, no texto bíblico, é dito que no começo do reinado de Assuero,
Assuero, irmãos, não é um nome próprio. Assuero é o título do rei da Pérsia. Assim como Faraó é o título do rei do Egito, Assuero era o título do rei da Pérsia. Então algumas pessoas confundem, acham que esse Assuero que está aqui no livro de Esdras é o mesmo Assuero do livro de Esther. E não é, porque Assuero é como Faraó. É o título. E aqui também é dito que Artaxerxes, ele é chamado de Artaxerxes, o rei, que seria o nome dele. Também aqui há uma incongruência, né? Artaxerxes também é um outro título que é dado a alguns reis da Pérsia também. Na verdade, o rei aqui era Cambises. Cambises II. Assim como Ciro era Ciro II, aqui é o rei Cambises II, que era filho de Ciro, que assumiu no lugar do seu pai. E aqui nós temos a terceira ou a quarta tática do inimigo, quando ele se opõe ao povo de Deus. É a acusação. Diabo, a palavra diabo, quer dizer em grego acusador. Diabolos quer dizer acusador. É isso que ele faz, dia e noite, contra o povo de Deus. Está lá no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. É isso que o diabo faz. Ele nos acusa de dia e de noite. Lá no livro de Jó, ele acusava Jó diante de Deus. Então, eles usam agora a arma da acusação e fazem uma acusação escrita. E como toda acusação do diabo, e como toda mentira, porque o diabo é o pai da mentira, Jesus disse, está lá em João 8,44, ele sempre usa de meias verdades. O que eles acusaram? Eles acusaram que o povo de Deus, o povo de Israel, havia se rebelado contra o rei Nabucodonosor, contra o rei da Babilônia. E que por causa disso, o rei da Babilônia tinha ido a Jerusalém, destruído o templo e destruído a cidade de Jerusalém. E que agora eles estavam reconstruindo o templo, iriam depois reconstruir a cidade, para mais uma vez se rebelar contra o rei e se tornar independentes do rei. E que, diante disso, os samaritanos estavam advertindo o rei para que tomasse cuidado, porque, na verdade, eles estavam a ponto de terminar o templo, iriam construir a cidade e iam mais uma vez se rebelar contra o rei. É uma meia-verdade, porque é real que realmente, ficou ruim agora, realmente, mas era uma verdade que os judeus tinham se rebelado contra Nabucodonosor. Zedequias, o último rei de Judá, parou de pagar tributo para o rei Nabucodonosor e se aliou ao rei do Egito, se aliou a Faraó. Foi por causa disso que Nabucodonosor veio e destruiu Jerusalém e destruiu o templo. Agora, que eles estavam construindo o templo para construir a cidade, para se rebelar novamente contra o rei, era mentira, porque eles tinham voltado para construir o templo e eles só estavam construindo o templo por ordem do próprio rei da Pérsia. Então, os irmãos veem como a meia-verdade é sempre uma mentira inteira. E aí se juntou o útil com o agradável. Porque Cambises, a história diz que Cambises conquistou o Egito para o Império Persa.
Então Cambises conquistou o Egito. Ele estava então, tinha acabado de conquistar o Egito. Era uma área sensível àquela região do seu império. E ali pertinho do Egito estava Israel. E isto assustou o rei Cambises. E certamente seus conselheiros, aqueles que estavam alugados pelos samaritanos, disseram da inconveniência dos judeus completarem o templo e poderem se armar e se rebelar justo agora que os persas tinham ganhado a guerra e conquistado o Egito. E por causa disso, Cambises ele manda embargar a obra. Veja o que está escrito lá em Esdras, capítulo 4, versículo 18. A carta que nos enviastes foi explicitamente lida diante de mim. E ordenando eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo lugar, e se lhe pagaram direitos e tributos e rendas. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. Então o rei mandou parar a construção. Veja que o rei não revogou a ordem, porque não se pode revogar uma ordem real. Ele nem sabia que tinha uma ordem, porque eles não contaram que havia uma ordem do rei Ciro. Mas, diante dos fatos que eles haviam contado, da parte verdadeira da acusação, e como se demonstrou que os judeus haviam se rebelado contra Nabucodonosor, o rei Cambises então mandou parar a obra. Se deu lugar ao inimigo. Se deixou que o inimigo usasse a arma da política. E eles conseguiram o seu intento. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano 2º do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, no princípio do reinado de Cambises II, eles conseguiram o embargo da obra. E os irmãos veem que os samaritanos não perderam tempo. Quando receberam a carta, imediatamente foram a Jerusalém, armados, porque eles tinham armas, eles tinham um exército, eles foram com violência e pararam a obra. Porque o inimigo ele é assim. Ele para a obra de Deus. Ele é violento. Jesus diz que 2 coisas caracterizam o diabo. O fato dele ser mentiroso e o fato dele ser homicida. Ou seja, ele gosta de matar. Ele é violento. Assim que eles receberam a ordem, eles foram, e com a ordem do rei, eles, com violência, fizeram cessar a obra. E o povo ficou paralisado, sem saber o que fazer. Eles foram intimidados. Houve violência. Eles tinham uma ordem. Mas o povo se atemorizou, se acovardou. Alguém pode dizer, mas diante dessa ordem eles não podiam fazer nada, e diante da violência eles tinham que parar. Também concordo, eles tinham que parar. Mas o texto diz que eles pararam até o 2º ano do rei Dario. Cambises reinou 6 anos.
Quando Cambises morreu, houve uma desordem no reino da Pérsia, e durante um ano houve governos interinos, até que Dario assumiu, que não é o mesmo Dario lá de Daniel, é outro, assumiu o reino da Pérsia. Dario, que era um dos generais de Cambises. E a obra só recomeça no segundo ano de Dario, ou seja, nós tivemos um intervalo aí de 7 anos, 7 a 8 anos, 7 anos, que a obra ficou parada. Diante da violência, diante da ordem de Cambises, o povo se acovardou. Já tinha vacilado. E Zorobabel continuou vacilando. Porque ele tinha a ordem do rei Ciro. A ordem do rei Cambises diz que era para parar de construir a cidade. Até que se deu uma ordem por mim. Era algo provisório. Zorobabel era governador. Ele poderia ter ido até a Pérsia e levado a ordem de Ciro e procurado questionar a determinação do rei. Até porque o rei, quando disse até que se dê ordem por mim, o rei abriu espaço para discussão. Mas o fato é que o povo ficou com medo. E onde há medo não há amor. É o que diz o apóstolo João. O povo desanimou, abandonou a obra. Não foi só parado. O rei mandou parar a obra. Os samaritanos foram e pararam a obra. Mas depois que a obra foi parada, a obra foi abandonada pelos israelitas, pelos judeus. Cada um voltou para as suas cidades. Cada um voltou a se preocupar com as suas coisas. Largaram a obra de Deus. Esqueceram que eles eram o povo santo, o reino sacerdotal. Esqueceram que eles tinham vindo para servir a Deus em primeiro lugar. Voltou de novo o torpor espiritual, o sono espiritual. Zorobabel não faz nada. Não vai nem a Pérsia para lutar pelo povo. Eles desanimaram. Eles têm uma ordem do rei. Eles estão com os conselheiros na mão. Eles têm as armas. Têm exército. Nós não temos nada. Vamos cada um cuidar da nossa vida. Deixa essa história de templo para lá. Eles pareciam que tinham esquecido o que dizia o salmista. No Salmo de número 20, Salmo de Davi. Davi que é mencionado na ordem do rei. O rei diz, eles já tiveram reis poderosos. Eles falavam de Davi e Salomão. Mas o povo tinha esquecido do que disse Davi. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Eles desanimaram. Porque confiavam nos políticos. Vacilaram na política. E agora confiaram nos políticos. O rei está contra, os samaritanos estão com os conselheiros, não tem o que fazer. Poderiam ter ido buscar a Deus, como tinha feito Daniel. Como eles mesmos tinham feito, quando ficaram atemorizados com os comentários que chegaram para eles, e eles foram a Jerusalém, levantaram o altar e se animaram para começar a construção. Celebraram com júbilo o início o lançamento dos alicerces do templo. Estavam construindo a obra. Mas por causa da ordem do rei,
por causa da posição dos samaritanos junto ao conselho, desanimaram. Zorobabel desanimou. E tudo parou. E cada um foi cuidar da sua vida. Esqueceram eles que a razão de ser deles estarem em Canaã é que eles eram o povo santo, o reino sacerdotal, o povo de Deus. E que o povo de Deus não pode cuidar das coisas terrenas e deixar de lado as coisas de Deus. Parecia que o inimigo tinha vencido. E ficaram 7 anos sem construir o templo. Era preciso um novo avivamento. É o que vamos ver na próxima aula, querendo Deus. Amém.